Bom dia! Pessoa Real 666 comentou: Engine Lobo, eu preciso de ajuda urgente para derrotar Gilgamesh de Fate Strange Fake. Cadê Monstro Bolso? Você veio aqui com um problema e nós vamos resolver ele. Você acordou determinado a derrotar Gilgamesh, o rei dos heróis, e eu te ensinarei como. E não vai ter spoiler específico de nada de Fate nesse vídeo, então você pode assistir tranquilo de boa. Você, um humano normal, fará isso sem levantar um dedo contra ele. Tudo que você vai precisar fazer é dirigir uma frase ao loirão bonitão, porque o resto basicamente vai acontecer sozinho. O dinheiro dele será a própria derrota. Nós estamos no universo de Fate Strange Fake, também conhecido como o pior ponto de partida da série. Se alguém virou pra você e mandou você começar Fate por Strange Fake, faça um favor e joga uma cadeira na cabeça dessa pessoa. Assiste pelo menos o Fate Zero antes de ver Strange Fake. Ele é canônico nesse universo e é um bom anime. E sendo Strange Fake, This is America. Snowfield, estado de Nevada, e a cidade de Snowfield é obviamente baseada em Las Vegas. Então, para todos os efeitos, é Las Vegas. E nesse universo, por falta de uma, acontecem duas guerras do Santo Grau simultâneas. Mas é o mesmo caso de vamos fazer um ritual para encher um coiso de magia para uma pessoa e um servo realizar o desejo. Mas tem a versão da Guerra Falsa e a versão da Guerra Verdadeira. E as duas são coordenadas pelo governo americano, TM. Só que a Guerra Falsa, ela é meio que pra dar partida no sistema do Santo Grau. É tipo você tentar ligar um carro a álcool no inverno, não vai pegar de primeiro. Então você tem que dar ignição, eles têm que fazer guerra falsa pro sistema de leyline de Snowfield engatar e invocar a guerra verdadeira. A diferença entre a guerra falsa e a guerra verdadeira é que a guerra falsa tem 6 servos, com a exclusão de um Saber, e a guerra verdadeira tem todas as classes de servo. E o representante do governo americano administrando as coisas nessa guerra é a polícia de Snowfield, comandada pelo Orlando, que meio que tem uma colaboração com a Francesca, bem entre aspas, e o Faldeus também gerenciando por cima. Mas, de todas as formas, o governo americano tem atenção direta no que acontece ali. E a igreja, que não foi convidada, também se envolveu. A Santa Igreja, ela meio que... ela aceita as guerras do Santo Grau, ela quer fazer as coisas dela, mas aceita a existência, desde que ela possa administrar, gerenciar o que acontece nessas guerras do Santo Grau. Daí viraram e tentaram fazer uma guerra sem a igreja. A igreja sobrou e falou: atenção, fizeram uma guerra do Santo Grau sem a gente. Mande o nosso padre menos padre de penetrar na festa. E assim mandaram Hansa Cervantes. E quem também não foi convidado, mas se envolveu, foi a Torre do Relógio, que é basicamente a central de administração da magia da Inglaterra, que tem olhos e participantes da guerra também, mais ou menos, que é o Flat, que também entrou de penetra. Mas o importante desse rolê inteiro, pro que a gente vai fazer, é que essa é uma festa de arromba. Quase todo mundo participando nela é servo de peso. Você tem Deus, semideus, no caso do Gilgamesh, o literal conceito manifestado da morte. Você tem as regras são o que eu quiser, no caso do Watcher, mas você, especificamente alguém que não tá nem no meio de tudo isso, quer derrotar o Gilgamesh. Você chegará exatamente no episódio 2, quando nem todos os servos foram invocados e nem Snowfield foi pro inferno ainda. E você não vai vascar o Gilgamesh, porque é praticamente impossível. Você quer tirar ele da luta e dar uma derrota moral pra ele. O resto acontece sozinho. E felizmente para você, a principal força e a única fraqueza de Gilgamesh está nessa guerra. Estamos falando de Enkidu, e nós não precisaremos da colaboração, mas a gente precisa dele para que o nosso plano dê certo. Por isso, vamos conhecer nossos inimigos. Enkidu é, primeiro de tudo,
o parceiro do Gilgamesh. Ele é um homem de barro moldado pelos deuses Temi da Mesopotâmia antiga para se opor ao Gilgamesh. Eles não gostavam de como ele falava mal deles e tal. Falou, vamos mandar o Enkidu pra mandar esse cara calar a boca. Só que os dois lutaram, se conheceram e se deram muito bem. Viraram amigos muito próximos. Temi e partiram na jornada que viria a ser o épico de Gilgamesh. A história mais antiga registrada pelo homem nos anais da história. Eu gosto como anais é uma palavra real, tá? É sério. Mas, voltando, Enkidu é feito da mana mais pura e forte existente. E, por ser de barro, ele tem contato extremo com a natureza. E até o motivo pelo qual ele responde à invocação de um lobo. Ele fez "Au!" E a Terra respondeu, parabéns, toma seu servo Enkidu. Só que ele não é um menino de verdade. Ele basicamente simula o que é ser um ser humano de cabelo verde. Ele é curioso, gentil, porém firme e basicamente a única pessoa que pode fazer o Gilgamesh escutar algo. Outra coisa, e talvez a mais importante que defina a relação de Enkidu e Gilgamesh, é que o Enkidu, ele vascou antes da conclusão do épico de Gilgamesh e deixou o rei profundamente triste, carinha triste. Tem até uma cena representando isso no anime do Fate Grand Order, o capítulo da Babilônia, que é muito legal e importante também para as nossas considerações. Ambos são invocados, lembrando de toda a vida passada e do fim que elas tiveram. Gilgamesh, o rei dos heróis, que ousou desafiar os céus e pôs um fim à Era dos Deuses, dando início à Era dos Homens. Quando jovem, ele era egocêntrico e irresponsável como todo boyzinho rico. Mas, épico de Gilgamesh ocorre, ele volta com a imortalidade, mas sem Enkidu. Daí ele perde a erva da imortalidade, porque uma cobra rouba dele. E daí é por isso que as cobras são tecnicamente imortais, porque elas conseguem trocar de pele, porque essa cobra roubou a erva do Gilgamesh. E depois disso ele fica mais taciturno, firme, cicatrizado pela vida e sábio, porém ainda egocêntrico. E no Fate Strange Fake vem a versão jovem dele. Ele é invocado com o conhecimento da Quarta Guerra, que canonicamente acontece nesse mundo, Fate Zero, e tem na verdade uma coisa interessante que eu vou voltar nisso daqui a pouco, mas ele consegue ver universos paralelos que acontecem basicamente na mesma altura do tempo que ele está. E tem um universo paralelo que ele observa quando ele é invocado no Strange Fake, que ele olha e fala, pera, eu perdi nesse universo? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. E ignora essa derrota dele. Todos são vira-latas perante ele. Ele não escuta ninguém que não tenha cabelo verde, mas se um ser humano for capaz de fazer algo minimamente interessante, ele deixa rolar. É até o único motivo pelo qual ele virou pai de menina Temi com a Tini nesse universo. E sendo ele o jovem rei da próspera cidade de Uruk, em mais ou menos 2600 a.C., ele adquiriu em vida todos os tesouros da Terra e guardou-os em seu cofre, que dá origem ao Gate of Babylon. O Noble Fantasme, fantasma nobre, como você preferir falar, dele que conceitualmente faz o Gilgamesh entender que ele tem acesso a todas as riquezas existentes, e nisso entra arma, dinheiro, vinho, uma nave espacial do panteão indiano, que ele invoca aqui e no Fate Zero e tudo mais, está contido no Gate of Babylon. Supondo que existisse no mundo inteiro uma única moeda de R$1, ela estaria contida e registrada no Gate of Babylon pro Gilgamesh tirar a qualquer hora. E o que qualifica o Gilgamesh para ser um Archer é a capacidade dele tirar relativamente rápido as coisas do Gate of Babylon e arremessar elas como se fosse um projétil. Ele é o clássico exemplo da classe Archer não ter arqueiro. E contida no Gate of Babylon, também compondo o arsenal do Gilgamesh, está a Enuma Elish,
a espada que partiu o céu e a terra, dividindo homens e deuses, que compartilha o nome com o Noble Fantasma do Enkidu também, que rende aquela cena do duplo Enumelish. As correntes divinas do Enkidu, que também estão no Gate of Babylon. Isso é importante. Mas saiba que a espada Enumelish e as correntes Enumelish são duas coisas diferentes. Também dá pra chamar a espada Enumelish de EA. EA Sports. It's in the game. Então, pra todos os efeitos, eu vou falar assim. Outra coisa é que o Gilgamesh tem a maior resistência mágica possível. E ele adquiriu a imortalidade, mas perdeu ela. Mas o que ele possui é a clarividência horizontal. Deixa eu pensar como explicar isso. Em Fate, basicamente, existem dois tipos de clarividências, que eu gosto de falar de que é a clarividência vertical e a clarividência horizontal. Basicamente, o Gilgamesh ele é capaz de prever, na clarividência horizontal dele, coisas que acontecem na mesma faixa de tempo que ele está, que é o motivo pelo qual ele vê e ignora aquela falha que eu comentei agora há pouco. Então, basicamente, ele consegue ver tudo o que acontece no mundo inteiro na faixa de tempo que ele está um pouquinho para cima. Então, por exemplo, ele consegue prever se uma porta for aberta na Escócia daqui a 2 minutos. Mas ele não consegue prever que, por exemplo, alguém vai usar um banheiro na Alemanha daqui a 50 anos. Outra coisa do Gilgamesh é que ele ama dinheiro, que ele tem infinitamente, basicamente, e tira proveito de tudo que ele fornece. Ele vai aproveitar a vida dele. Tanto que a primeira coisa que ele faz em Snowfield é ir para um cassino. E ele sabe o que é cassino e gosta. Isso também é importante. Saber, quem diabo é tu? Então anota isso. Gilgamesh sabe o que é um cassino e aprova a existência deles. E reforçando de novo, outra coisa que a gente já falou agora há pouco, o Enkidu é a única pessoa que ele escuta. É a única pessoa capaz de fazer ele mudar de opinião, que ele leva a opinião em conta. E agora, com tudo isso em mente, vamos para a listinha de compras de coisa que você vai precisar para derrotar o Gilgamesh. Primeiro de tudo, um passaporte, aproximadamente R$257. Segunda coisa, uma passagem de ida e volta para Las Vegas, Estados Unidos, aproximadamente R$6.500, porque passagem é tão cara. Um ingresso VIP para passar o dia em Mandalay Bay, um parque próximo a Las Vegas, aproximadamente R$1.200. E, a coisa mais importante, um estatuto revisto das leis de Nevada, versão impressa, R$105 na Amazon. Não tenta entender, vai fazer sentido daqui a pouco. E agora é hora de colocar tudo isso que eu não sei quanto deu a conta e o nosso plano em ação. A primeira coisa que você vai fazer chegando em Las Vegas é sair de Las Vegas. Você vai direto pro meio do mato da floresta próxima a Snowfield procurar o Enkidu e o mestre dele. Você chegou no mestre do Enkidu, você vai fazer carinho nele, isso é importantíssimo, talvez a parte mais importante do plano. Também importante é você não mentalizar que está ali para prejudicar o Gilgamesh. O Enkidu não tem clarividência, mas ele também não é burro. E você está ali para avisar o Enkidu da maldade burocrática do século XXI. Você vai dizer exatamente essas palavras. Enkidu, seu amigo está prestes a transformar o tesouro e a glória de Uruk que vocês conquistaram em algo vazio. Por favor, fique de olho para que a arrogância dele não transforme seu maior legado em sua própria derrota por meio das leis dos homens. E, nesse momento, entregue o livro das leis de Nevada para Enkidu. Dê tchau e vá embora. Se você quiser fazer carinho no cachorro de novo e deixar, tá bom. O Enkidu, pela curiosidade, vai querer saber do que você tá falando. E ele consegue ler perfeitamente inglês, porque ele foi invocado nos Estados Unidos. E ele vai devorar e decorar o livro inteiro em minutos. Ele tem essa capacidade. Importante, lembra que eu falei que o Gilgamesh vê tudo o que acontece no mesmo plano temporal dele? Ele vai ver você falando com o Enkidu, mas pra ele vai ser só um Zé qualquer falando com o marido dele e entregando um livro. Tanto faz. E isso é importante no que eu falei. Mesmo que a clarividência do Gilgamesh apite perigo, ele mesmo vai ignorar
se entender que não é algo que oferece risco, ou se ele entender que é algo que pode ser interessante. O pior problema do Gilgamesh é seu próprio ego. Daí agora sim, você vai atrás do Gilgamesh no cassino, que ele provavelmente vai estar, e dar o ingresso de Mandalay Bay para os seguranças da Tini para ela tirar o dia de folga e ser feliz. O papai Gilgamesh também deve deixar, porque ele não vê como isso poderia ser um risco. A Tini vai ficar feliz e assim, ele confia totalmente na capacidade dele de proteger ela, então tanto faz. Daí você vai virar pro Gilgamesh sem tremer as pernas, para de tremer. Vai ficar tudo bem, confie em você mesmo e diz: cassino legal esse daqui, hein? Duvido você fazer um igual. E pronto, tá feito o estrago. Parabéns. O Gilgamesh vai ter um ataque de pelanca de 500 formas possíveis, inclusive talvez rindo no e ele vai aceitar esse desafio porque ele não vê como ele poderia perder essa mera suposição que você, um vira-lata, fez pra ele. E você manda um: tá bom, eu volto pra conferir, hein? E já volta pro aeroporto pra sair dos Estados Unidos. Nesse exato momento. Você não vai conferir. Você vai voltar pra sua casinha e ser feliz. Porque você destruiu os Estados Unidos. Gilgamesh, sendo desafiado, vai obviamente, do nada, abrir o Gate of Babylon dele e erguer um cassino no primeiro espaço que ele ver disponível. Ou vai em cima de outro cassino existente, tanto faz. O importante é, Gilgamesh vai puxar um cassino inteiro do Gate of Babylon. Por quê? Conceitualmente, se um cassino existe e ele considera uma riqueza, pronto, está no Gate of Babylon. E este cassino será a coisa mais opulente e magnânima já vista. Paredes de ouro maciço, trocentos andares lotados de jogos, máquinas e oportunidades para pessoas normais como você ganharem ou perderem muito dinheiro. Dinheiro esse em moedas, barras e ornamentos de ouro vindo diretamente do cofre do dono, o Sr. Gilgamesh. E tudo bem, né? Vamos lá. Você sabe como dar um ataque cardíaco em um economista? Você chega no ouvido dele e fala: dinheiro entrando do nada. Pronto. Por quê? Nesse exato momento, quando Gilgamesh ergueu o cassino, ele se tornou o pior pesadelo do governo americano. Ele se tornou uma bomba atômica fiscal no literal sentido do termo. O governo dos Estados Unidos, que de novo tem olhos em Snowfield, não se importa se você é um semideus, mas eles se importam e muito com a origem do capital, do dinheiro entrando lá. Senhor Gilgamesh, dono do cassino, seria imediatamente acusado de lavagem de dinheiro e utilização de ativos estrangeiros não declarados. Apareceu o cassino lá, apareceu o cassino lá. A lei americana é avisada pelo Bank Secrecy Act de qualquer movimentação acima de $10 mil. Agora, deixa eu pôr em escala. O Gilgamesh acabou de injetar trilhões de dólares de lugar nenhum na economia americana em ouro. Pior ainda, porque o ouro é tipo a base para medir valor de moeda. Porque o ouro a gente assume é a coisa mais fixa possível na economia. Então se surge um monte de ouro de lugar nenhum, vai mexer com um monte de tabela do Excel, explodir tudo, destrói a economia mundial. E o ouro desvaloriza por ter muito, a economia mundial explode na hora. Daí você pensa: mas a polícia de Snowfield tá com as mãos dadas com o governo americano, né? Bela bosta! O governo americano, ele é muitas coisas, mas ele não é um monolito. Tem interesses, pessoas e pessoas lá dentro. E eu te garanto que a rede de combate de crimes financeiros, a Receita Federal Americana, o famoso IRS, não tá nem aí com Snowfield. Mas quando um mundo de dinheiro entra do nada em Las Vegas,
eles vão agir num piscar de olhos. Porque Las Vegas é historicamente um ponto delicado na economia americana, porque ela era usada pela máfia nas décadas de 40 e 50 para fazer o skimming, um crime financeiro que é basicamente tirar parte do lucro de um lugar para si mesmo. Ah, tá, isso daqui rendeu $3 mil. Vou pegar uns 1.000 pra mim mesmo, ninguém precisa saber. Então, qualquer moeda que cai na rua de Las Vegas, a economia americana precisa ficar de olho. Daí, trâmite legal vai, acusação vem, e o Gilgamesh ia, em tempo recorde, ser convocado para aquelas audições de senadores americano, estilo Homem de Ferro 2 e Oppenheimer. Sabe, quando é um monte de político numa mesa semi-redonda ouvindo alguém, um monte de câmera de olho, microfone e tal? Elas acontecem quando uma crise nos Estados Unidos escala para além da jurisdição de um órgão americano só e vira um problema em escala nacional. Daí agora você imagina Gilgamesh de um lado, políticos demandando explicações sobre o dinheiro e o poder dele vindo de outro. Eles iam pedir provas de fundos, iam acusar ele de manipulação cambial e se ele dissesse um A sobre o Gate of Babylon, iam acusar de arma de destruição em massa. Mas assim, Gilgamesh, se ele sequer aparecer na reunião, a primeira coisa que ele ia fazer ia ser rir na cara de todo mundo ali. Isso ia ser só metade do problema, considerando o universo de Fate. Algo muito importante pros magos no mundo de Fate é o guardar o segredo do místico, que é basicamente ocultar para a população geral que a magia existe. Porque se ela virar conhecimento comum, ela perde a essência do místico e, consequentemente, a sua força. Então, para ela continuar sendo útil, poucas pessoas, ou o menor número possível de pessoas, tem que saber que ela existe. E dos órgãos envolvidos nesse guardar segredo do místico, a Igreja Sagrada, que mandou o Hansa para a guerra de Snowfield, guarda o que interessa para ela primeiramente e cuida. Apaga do registro o que ela não considera interessante. A Torre do Relógio quer esconder tudo envolvendo a magia do público. E a partição americana da magia, que é separada da Torre do Relógio, tem interesse mínimo em guardar segredo. Ah, mano, tem que guardar o místico? Tá bom, a gente esconde o místico. E opa, pera, o que é isso aqui? Ah, tem um servo em rede aberta de televisão explicando pro mundo inteiro como o poder dele funciona e o que é a magia? Interessante. Esses órgãos iam ter um chilique. Nesse momento, qualquer pessoa com TikTok ia saber o que é um código místico. Daí ia acontecer nesse exato momento, ia surgir um monte de short nesse estilo de dancinha. Não caia em fake news, a magia existe. A Inglaterra ocultou essa informação de você a sua vida inteira. Você pode ter acesso ao meu curso de como utilizar a magia por apenas R$19,90 por mês. É muito importante, essa parte mais importante do vídeo. É até uma preocupação do Waver na história. Aquele mago que fica fumando na Torre do Relógio é o mesmo menino do Fate Zero, importante. Ele diz que no universo do Strange Fate, em 5 anos, seria impossível guardar o místico do público com o surgimento, o avanço de novas tecnologias e qualquer pessoa poder tirar foto de um servo na rua. E com tudo isso, o Gilgamesh, ele precisaria de um advogado, né? Seria ótimo se ele fosse próximo de alguém com conhecimento jurídico do estado de Nevada, né? Espera um pouco. Enkidu, nesse momento, se apresenta como advogado do Gilgamesh. E ele ama o amigo próximo dele, mas ele não ia mentir pra favorecer o Gilgamesh. Ele é a única pessoa que consegue fazer o Gilgamesh ser responsável pelos próprios atos. E, achando que ele tá ajudando, ele ia revelar sobre o Enuma Elish dele, que também seria classificado como uma arma de destruição em massa. Que, por sinal, lembro você, está inclusa no pesadelo econômico, que é o Gate of Babylon, a coisa que consegue tirar dinheiro do Wire. Também seria possível dizer até que eles têm uma união estável, por que não? E, pelo que foi postulado aqui,
de um bem do Enkidu estar contido dentro de um bem do Gilgamesh, pela lei de propriedade comunitária NRS 123.220, ambos compartilham bens. Correto? E entendida a ameaça, então viria a palavra-chave da situação: confisco! Para preservar os interesses americanos e a segurança nacional, os políticos ali vocalizariam a necessidade de confiscar esse tal Gate of Babylon, tirar o acesso do Gilgamesh a ele num mandato de apreensão e confisco civil de ativos respaldado pelo título 18 do Código dos Estados Unidos, seção 981, em conformidade com os Estatutos Revisados de Nevada, seção 179.115, para que a investigação prossiga. Eu sabia de tudo isso, eu com certeza não precisei pesquisar no Google. E, mesmo que o Enkidu fizesse a defesa e o argumento do século como advogado, ele não ia vencer a necessidade e o interesse americano de ter mais armas e dinheiro ao mesmo tempo. Mesmo que eles não pudessem usar. O Gilgamesh, ouvindo isso, obviamente ele não ia aceitar. Se ele não puxar e destruir o governo americano, já tá no lucro. Mas o Enkidu ia entender que, por estar no mundo dos mortais, eles têm esse direito. E então, o Enkidu ia perceber a caquinha que ele fez. Gilgamesh pode não aceitar a imposição dos mortais, mas ele aceita Enkidu. É a única coisa que ele aceita. E, quando este gentil homem de barro entender que teve acesso controlado ao seu fantasma nobre pela ameaça que ele representa, Gilgamesh, seu companheiro para além da morte, entende? Ele também teve seu acesso limitado ao Gate of Babylon por este conter as correntes de Enkidu. Está feito. Os portões que sempre ondularam para atender à vontade do Rei Dourado estarão fechados. Gilgamesh, agora derrotado conceitualmente e despido de seu poder e autoridade, também estaria despido na frente do Senado americano, porque sua armadura imponente dourada também fazia parte do Gate of Babylon. Alegria para alguns, sim, mas para quem estiver presidindo a sessão e batendo o martelo, um péssimo dia, porque essa pessoa estará prestes a enfrentar a fúria dos punhos de um rei pelado. Enkidu tentaria intervir. A polícia americana, agora informado que ambos ali são imigrantes, você imagine as repercussões disso, considerando que Uruk era localizada onde hoje em dia é o Iraque, tentaria intervir. Os magos e executores da igreja que não estivessem convulsionando em suas cadeiras pela iminente perda do poder tentariam intervir. Ginny estaria aproveitando o dia num parque de diversões, bom pra ela. No mais, caos, desordem, uma briga do programa do Ratinho em plena BBC. Iniciada não porque uma ou várias famílias praticantes da taumaturgia queriam atingir a raiz ou obter mais poder e dinheiro guiadas pela cobiça do sonho americano. Mas por que você, um homem, um mero mortal normal, ousou desafiar o semideus que trouxe vossa era à fruição? Você destituiu-o de poder. Você destituiu a magia de poder. No fim, você deixou muita gente rica triste. Parabéns! Seu nome não é Ozymandias, se for, mamãe estava inspirada. E nem é você o rei dos reis. Mas você pode virar para o rei dos heróis. E muita gente no topo da pirâmide agora e dizer: contemplem minha obra, ó poderosos, e desesperem. Lembrando-os que todo império cai e o dinheiro que o sustentava chama a atenção do imposto de renda eventualmente. A única coisa realmente sem fim nessa vida é o que causou a derrocada de Gilgamesh em primeiro lugar. A necessidade humana de se responder um duvido com resultados. Ou ainda com um meu em seu ouvido. Muito obrigado pela atenção.
Eu espero que este tutorial tenha te ajudado a derrotar uma das figuras mais poderosas da ficção e eu vejo vocês no próximo tutorial de como se derrotar tal personagem. Comentem aí embaixo quem vocês querem ver nessa série. E... verdade! Faltou eu falar um negócio interessante nesse vídeo. Os servos invocados no sistema da Guerra Falsa, dentre os quais estão Gilgamesh, o Archer falso e Enkidu, o Lancer falso, desaparecem depois de 7 dias de guerra. Ou seja, quando o estrago já tiver sido feito, o governo americano teria uma segunda crise política financeira depois de 7 dias. Agora sim, muito obrigado pela atenção e falou! Não, mas a citação de Ozymandias foi a melhor coisa que eu já fiz nesse canal.